Bom, minha gente, deixa eu falar com vocês um pouco o assunto que está hoje nos jornais, fora do roteiro do dia a dia, porque não é um assunto provocado por nenhuma surpresa ou por nenhuma novidade e tal, mas é uma notícia que tem largo espaço no noticiário hoje, em todos os jornais, porque hoje faz um ano, né? O primeiro ano da denúncia, né, daquela gravação escandalosa da conversa de Joesley Batista, um dos donos do grupo JIF, controlador da JBS, com o presidente Michel Temer na noite, né? Numa noite no Palácio do Jaburu, onde ele entrou sem passar pelo controle de segurança, sem ter que se identificar na portaria, para travar uma conversa com o chefe de Estado que, em qualquer circunstância, em qualquer outro país que se levasse a sério, teria produzido consequências imediatas. O curioso do noticiário de hoje, da análise que muitos fazem nos jornais, vários colunistas e tal, essas gravações foram reveladas pelo Lauro Jardim, pelo colunista Lauro Jardim do Globo, e também por Guilherme Amado, também no próprio Globo. O Globo hoje dá como manchete o dia que não acabou, né? Dedica um grande espaço a esse primeiro aniversário do caso Joesley, do caso Joesley Temer, etc. A Folha de São Paulo também abre espaço na sua primeira página para isso. O Roberto Dias, seu colunista, diz: caso JBS faz um ano e país não evoluiu, né? O Estado de São Paulo também dedica espaço ao mesmo aniversário desse caso escandaloso, não na primeira página, mas no seu noticiário geral. E o que se constata da leitura, da notícia, dessa memória e das análises feitas em torno dela, é um sentimento de que as coisas não mudaram, de que, a despeito daquele caso assombroso, né, porque é uma coisa impressionante, aquele tipo de conversa, naquelas circunstâncias, naquele horário, fora de agenda, com aqueles nomes sendo citados, e com o que se viu na sequência, um grande íntimo auxiliar do presidente da República, recebendo malas de dinheiro vivo, do mesmo grupo controlado por este que foi ao Palácio Jaburu à noite, para uma conversa íntima com o presidente da República, repito, naqueles termos, gravado, uma coisa escandalosa. O que se constata, de fato, é que os personagens principais daquele escândalo aí estão, aí continuam, ou pouco aconteceu com eles. O Temer está numa presidência cronicamente agonizante, né? O Joesley Batista está em casa, o Rodrigo Rocha Loures, que carregou a mala, está em casa, o Aécio Neves, que pegou uma beirada desse escândalo, está no Senado, e vida que segue. E muitos poderão dizer que essa situação é absolutamente inaceitável, que mostra que as coisas não mudaram, que o país não evoluiu. De fato, num quadro geral, se quisermos olhar, de fato, no campo jurídico, no campo penal, pode-se dizer que é angustiante perceber o quanto um escândalo como esse não produz consequências objetivas, né? Nós tivemos muitos movimentos no campo político, no campo judicial, vai e volta, um procurador da República, auxiliar de Rodrigo Janot, negociando coisas para a JBS dentro da Procuradoria, também está em casa, não está preso, né? Nós tivemos uma tentativa, né, um pedido de impeachment ou de afastamento do presidente Temer, um oferecimento de denúncia contra o presidente Temer, também não deu em nada e tal. De fato, essa sensação de que a despeito do escândalo, que é apenas um escândalo simbólico entre muitos outros, é emblemático entre muitos outros, as coisas não estão andando. E a síntese do noticiário hoje sobre o primeiro ano do escândalo JBS é essa, de que nada aconteceu. Mas eu quero pedir vênia aqui aos meus colegas para dizer que não concordo com essa leitura. De fato, no campo legal, como eu disse, no campo jurídico, pouca coisa evoluiu. Concretamente, o que seria natural numa situação dessa é que todos os envolvidos estivessem, no mínimo, apiados de seus cargos políticos, tá? E não tão no mínimo assim, presos, condenados.
processos não andam, as consequências políticas não ocorrem no campo da ocupação ou permanência dessas figuras nos seus cargos e tal, mas eu quero me fixar no plano geral, para discordar da ideia de que coisas não tenham acontecido. Para ficar só para além das consequências legais quase nulas, há sim consequências políticas, né? E elas são medidas pela percepção coletiva, pela sociedade, me parece. A população, com estes episódios e outros, está se informando, está se conscientizando, está construindo o seu juízo, fazendo o seu julgamento. É uma ingenuidade achar que a população brasileira não está hoje mais atenta a esses acontecimentos, informada sobre eles e que não vai produzir suas sentenças na hora decisiva, por exemplo, de votar ou de se posicionar. Para dar uma consequência bem concreta no plano das eleições que se aproximam, resultante desse escândalo específico, 2 candidaturas ao Planalto viraram pó. A do Aécio Neves, que não era uma candidatura desprezível, e a do próprio Michel Temer. Porque poderá-se dizer que Temer não teria chance de ganhar um novo mandato, mas o que teria acontecido com seu governo se não tivesse sido atingido por essa flechada que ele mesmo disparou? O que a realidade e o padrão ético e moral em que ele circula e vive disparou contra ele. O Temer poderia ter feito um governo com resultados econômicos melhores que os atuais, preservando os trunfos políticos e o cacife político que tinha no Congresso e que teve que queimar para não ter a denúncia aceita contra ele. Enfim, o desdobramento do governo poderia ter sido outro. E Temer, no comando do maior partido do país, ou de um dos maiores do partido do país, com a maior máquina administrativa na mão, se tivesse hoje sido poupado das consequências e do desgaste público daquele episódio, estaria no jogo da sucessão, vocês não tenham dúvida, no jogo da disputa presidencial. Então, não é real dizer que não houve nada. Está havendo algo que ainda não é mensurável, ainda talvez não tenha produzido sua consequência maior, que é isso que decorre da tomada de consciência, do aumento de informação, do posicionamento da sociedade a partir de eventos que chocam essa mesma população, mas que também ajudam a perceber o que é a nossa classe política, como opera, o que tem dominado esse ambiente, né? Mas além disto, desses aspectos ainda não mensuráveis, intangíveis, houve sim consequências concretas. Não só nestas 2 candidaturas transformadas em pó pelo episódio, como em todas as outras coisas que absorveram consequências deste episódio, ainda que não tivessem com ele, ou não tenham com ele relação direta. O ambiente de pressão sobre os políticos atingidos por denúncias e por evidências de envolvimento na corrupção é permanente. E desse ambiente de pressão decorrem avanços em outras investigações, em outros julgamentos. O Gilmar Mendes só está soltando um corrupto por dia porque tem um corrupto por dia sendo preso. E está sendo preso porque a pressão da sociedade para que haja consequências nessas investigações é grande. E esta pressão foi muito alimentada por este episódio. Então, ainda que ele não tenha produzido um efeito direto sobre os seus personagens, que continuam por aí flanando nos seus cargos e em suas casas, ele produziu sim um aumento na octanagem, né, na densidade, no combustível, na combustão da pressão popular em cima das operações para corrupção, contra a corrupção e todas as instituições envolvidas nesse assunto. O fim do foro privilegiado não passaria, muito provavelmente, em outro ambiente. O Sérgio Cabral e Eduardo Cunha talvez estivessem mais próximos de voltar para casa se o ambiente tivesse sido atenuado, aliviado. Palocci não estaria negociando uma delação premiada se o ambiente não estivesse como está.
E outras coisas, poderíamos citar centenas aqui, dezenas, figurões de empreiteiras e da alta cúpula da Petrobras ainda em cana, outros com tornozeleira, outros não sei o quê, condenações, deputados, senadores, governadores, ministros. Este ambiente todo é construído ou vem sendo construído por um conjunto de eventos, dos quais o caso JBS Temer tem um destaque, dentre os quais ele tem um destaque significativo. Sem ele, muito provavelmente, menos elementos para que essa pressão permanecesse e aumentasse existiriam, sobreviveriam. Portanto, fica aí a constatação, primeiro a data efeméride, 1 ano de um diálogo com potencial para derrubar qualquer governo, para produzir consequências imediatas. Aqui não produziu pelas características ainda muito consistentes, sólidas e bem articuladas que a classe política tem para se proteger, mas que longe disso, longe de não ter produzido algum tipo de resultado, está produzindo, na minha avaliação está produzindo. O conjunto da obra é um conjunto que eu acho que vai produzir um país melhor. As eleições vêm aí. Pode ser, eu tenho insistido nesse ponto. Tá bom, detonaram 2 candidaturas essas gravações, Temer e Aécio. As que restaram nos enchem os olhos? Não, claro que não. Ninguém está aqui vivendo nenhuma ilusão quanto ao elenco de candidatos que está com as suas diferenças, mas ninguém preenche as expectativas da população, ninguém. Mas seja lá qual for o eleito, repito, seja lá qual for o eleito, o país que ele vai governar, em função desta posição, deste entendimento, desta atitude diferente do brasileiro, vai ser outro. Vai ser outro. Eu mantenho essa chama de esperança acesa. Não posso acreditar que o país vai virar pó, vai piorar em função da eleição. É claro, concordo com o nosso companheiro Reinaldo Azevedo, de que a campanha eleitoral vai exacerbar este ambiente de pega para capar, de radicalismo, de extremos que estão aí, que está aí pautando boa parte do debate político. Concordo, o ambiente de uma campanha eleitoral propicia esse tipo de fertilizante, fornece esse tipo de fertilizante. Mas haverá um momento em que a eleição estará consumada, o eleito estará eleito, a posse se dará, um novo pacto, um novo arranjo no campo político tenderá a acontecer, tomando como base patamares melhores. Porque eu imagino, ninguém vai ser maluco de achar que o país não mudou. Um novo presidente não pode achar que vai poder receber alguém de madrugada no Jaburu para ter esse tipo de conversa. Não vai achar que pode ganhar um apartamento na orla de São Paulo e levar empreiteiro e achar que não vai dar em nada. Quem vier ocupar aquele cargo agora sabe que tem cadeia para presidente, tem derrocada política, tem impeachment, tudo está no jogo. O baralho mudou, as cartas do baralho mudaram. E eles sabem disso. O que vier a tomar conta do país como presidente legitimamente eleito, seja lá quem for, sabe que a brasa da opinião pública vai estar muito mais perto do seu bumbum do que jamais esteve de qualquer bumbum presidencial. E isso, para mim, é um passo importante, é um avanço. Não quero aqui dar uma de poliana, mas discordo da ideia de que as coisas não estejam aos trancos e barrancos, sofridamente, com um custo altíssimo para todos nós, evoluindo. Estão evoluindo. O país não vai acabar, minha gente. Isso pode tirar do horizonte, porque o país não vai acabar. Vamos nessa.